Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente com o programa Logística da Cadeia do Frio da Log TV. Hoje estou com Jean Stoll, da Maersk. Ele é Head Global de Proteínas e Laticínios. Bem-vindo, Jean. Bom dia, boa tarde, muito obrigado pelo convite e feliz em poder participar do programa de vocês. Obrigada a você. Queria começar, Jean, com você contando um pouquinho sobre a sua trajetória aí no mundo Legal, marítimo, com a Maersk e com a legal. sua carreira. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Falo sim. Na verdade, se eu falar um pouco da minha carreira na navegação, vou assustar as pessoas e talvez vou dar um pouco de indícios da minha idade. Eu comecei na empresa chamada Transol, que era uma empresa brasileira há muito tempo, mas eu trabalho, então, vamos lá, na Maersk faz 15 anos, eu vim do grupo P&O Nedlloyd, na época que a Maersk comprou o grupo P&O Nedlloyd, e desde então eu trabalho com reefers, então são praticamente 15 anos no segmento reefer. Eu trabalhei desde gestor da cadeia reefer do sul do país, depois eu fui responsável pelo país e terminei, vou lá, minha última posição dentro do escopo Brasil, não foi Brasil, mas foi América Latina, então eu cuidava de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E agora eu mudei de posição faz praticamente 1 ano e meio, onde que eu sou responsável pela estratégia global da companhia no segmento de proteínas. Ah, legal. É um segmento que o Brasil é líder aí, né? Então deve ter bastante trabalho. É isso mesmo. Por isso mesmo que eu acabei mesmo reportando para a matriz, que fica em Copenhague, né, na Dinamarca. Eu optei por ficar no Brasil para escutar um pouco mais da realidade dos nossos clientes, né? A gente sempre brinca, talvez eu vou utilizar algumas palavras em inglês e peço desculpa por isso, é que no field que a gente acaba sentindo um pouco mais ou escutando um pouco mais do que realmente o cliente precisa, e é isso que a gente quer tentar buscar, né? Atender o cliente de uma maneira única e efetiva. Muito bom, Gê. Eu queria falar um pouquinho sobre a presença da Maersk global, né? Nessa parte de reefers, na parte de navegação em geral, em containers. Você pode Uhum. contar para a gente? Posso sim. A Maersk, ela ainda é a líder mundial na parte de transporte em containers no mundo marítimo, né? A Maersk tem hoje uma participação mundial, eu estou falando agora dos dois tipos de mercadoria, né, de container, tanto o dry quanto o refrigerado, congelado, né? De 16% aproximadamente. E a participação do reefer dentro desse universo é basicamente 12%. Então, 12% de todo o volume Maersk hoje ele é containers reefers. Parece pouco, mas no universo ele é bastante grande. A gente está falando em praticamente perto de 1 milhão e 500 mil containers que a gente circula todo ano. A participação da Maersk, em específico do grupo Maersk, quando eu falo grupo Maersk, é Maersk, Hamburg Süd e a própria Aliança, né, que faz parte do grupo, a gente está falando que a gente tem um market share de aproximadamente 23%, 22,5%, vamos lá, no mercado mundial. E no Brasil, especificamente, onde a gente tem mais proteína e onde que a gente tem tem uma penetração bastante forte e um casamento bastante interessante com os clientes, a gente tem 33% de market share. Então, o que é interessante é que a cada 3 containers movimentados no Brasil, a gente se sente orgulhosos de que pelo menos um desses 3 eles estão sendo transportados pela Maersk, né? O que nos dá bastante alegria em saber que, de certa forma, a gente está ajudando não só o Brasil, mas vamos lá, o mundo a alimentar o mundo. E o Brasil é um dos grandes produtores, então a gente também está muito feliz em poder sempre estar muito forte nesse país. Perfeito, muito legal. E aqui no Brasil, Jean, quais são os maiores desafios que vocês encontram nos portos para atender toda essa demanda? Tá. No Brasil, especificamente, como eu mencionei, basicamente 95% da carga que a Maersk movimenta hoje, ela é de proteína. Então, faz com que, obviamente, a gente tenha uma concentração muito mais nos portos do sul, de Santos para baixo. Hoje, dentro da nossa companhia, se pegar os principais portos, a gente tem Paranaguá, que a gente carrega praticamente, dentro do nosso volume, ela representa 35%, Itajaí 25%, Santos 20%. Então, esses são os 3 principais portos, né? E a gente tem uma participação um pouco menor em Rio Grande do Itapuá. E a gente tem uma participação muito pequena no Nordeste do Brasil, onde a gente tem bastante frutas, né? E os principais desafios que a gente tem, de maneira geral, na proteína, é as questões logísticas que todo mundo está enfrentando. Agora a gente está numa situação de que a gente tem uma escassez mundial de equipamentos, né? Então a gente tem bastante concentração em alguns pequenos portos e isso faz com que algumas vezes a gente tenha alguns limitadores. Então, de certa forma, o segmento que a gente tem representado, que é o nosso refrigerado,
A gente precisa ter um casamento muito bom no sentido de o cliente ter uma eficiência na sua operação e circular o container rápido e a gente ter as capacidades dentro dos portos para que a gente possa fazer a operação de uma maneira inteligente e organizada. Então, a gente necessita de plugs, necessita de espaço para poder fazer uma operação bastante organizada. Legal, Jean. Uma coisa que preocupa bastante os consumidores, né? Então, no mercado aí de comércio exterior, vocês têm que estar bem atentos, é a questão da rastreabilidade. Eu queria entender como é Sim. feita a rastreabilidade dos reefers da Maersk e se vocês têm alguma plataforma própria disso. Temos. Na verdade, a Maersk é até pioneira nesse segmento. A gente sabe que existem outras tecnologias que não são no container, eles são na mercadoria, né? Que vai desde probe, que a gente tem que colocar um termógrafo dentro do container para fazer a rastreabilidade para destinos específicos, como Aqaba, né? Na Jordânia. Mas a Maersk, ela tem 96% dos containers da Maersk são equipados com um dispositivo que a gente chama de Captain Peter. Captain Peter, vamos lá, é o nome que a gente deu para o sistema de rastreabilidade. Esse sistema é um sistema bastante inovador, a gente já tem ele basicamente 2 anos, e ele é um sistema que ele veio para ajudar a assegurar a qualidade da mercadoria que a gente transporta. Então, nesse sistema, a gente consegue fazer a rastreabilidade do local da onde está essa unidade. Quando ele tem conexão de network de antena, né, então a gente consegue fazer isso online. A gente consegue fazer a temperatura, a gente consegue manter o recorde da temperatura desde o momento que o cliente pegou o container até ele devolver no vazio no destino. A gente consegue medir a umidade do container e a gente consegue até fazer o controle da temperatura não, desculpa, da atmosfera dentro do container para algumas cargas específicas. Por exemplo, o blueberry e o abacate, o avocado, eles necessitam de controle de atmosfera até para ele ter um shelf life, ter uma vida útil um pouco maior, né, e ter um controle. Então, a gente tem um sistema que ele é bastante inovador nesse sentido de dar para o cliente bastante visibilidade e previsibilidade na sua cadeia. Então, ajuda principalmente os clientes a ter uma segurança de estar vendendo um produto e saber que não teve disruptura de temperatura e de frio na cadeia toda, né? Então, é um serviço legal. Uma outra coisa que é legal, dentro da nossa plataforma, a gente disponibiliza uma versão gratuita, onde o cliente tem até o gráfico da temperatura, mas ele não tem os detalhes específicos dos horários, mas mesmo assim consegue dar uma visibilidade. E na versão paga, sim, a gente tem uma situação em que ele tem detalhamento completo, desde o horário da unidade foi plugada, o horário que a unidade entrou no porto, o tempo que ela ficou desplugada, qual é o supply, qual é o return do container, para ter uma noção bastante clara de como está a temperatura do container e no momento que está o container. Quem compara seguro de transporte de cargas escolhe a Pancari. Quem compara inteligência em gestão de riscos. Quem compara atendimento especializado. Quem compara tudo isso escolhe a Pancari. Se você quer o melhor para a sua empresa, fale com a nossa equipe. Quem compara, escolhe a Pancari. E normalmente, puxando um gancho nessa pergunta, quem compra, né, esse serviço de rastreabilidade mais eficaz, mais eficiente, Sim. são alguns produtos específicos? Ou não? Existe uma demanda maior realmente principalmente pelos segmentos de fruta, porque eles têm uma sensibilidade maior a flutuações de temperatura. No meu segmento, que é a proteína, se o container ficar 2, 3 horas desligado, a gente sabe que ele perde muito pouca temperatura, né? Então, existe uma segurança um pouco maior nesse segmento. Mas mesmo assim, tem muitos clientes interessados, principalmente porque eles conseguem dar uma visibilidade um pouco maior também para o seu cliente no destino, né? Então, ele consegue ter noção de quanto tempo o container ficou desligado num porto de transbordo. Ele consegue também ter certezas ou mostrar para o cliente que o container não teve disruptura de temperatura durante todo o seu transporte e atestar a qualidade. E isso para todo consignatário, pegar esses consignatários tipo McDonald's, Burger King, eles têm uma exigência muito grande de qualidade, né? E essa ferramenta faz com que eles consigam atestar a qualidade sem ter um custo extra de colocar um termógrafo. Talvez eles podem pagar a ferramenta, mas eles vão ter também uma visibilidade um pouco maior do que o termógrafo vai dar.
Legal, perfeito. Agora falando um pouquinho sobre, né, o mundo atual, a gente sabe que o comércio exterior e todas as embarcações marítimas aí sofreram com a pandemia, né, tiveram vários desafios e tiveram que enfrentar algumas, escassezes em alguns momentos também de contêineres aí. Tem algum plano da Maersk para o futuro? Qual que é o planejamento? Vocês têm alguma coisa para contar para a gente do que está sendo preparado aí no futuro? Sim, sim. A gente até comenta que a quantidade de equipamento que a gente tem hoje, a gente conseguiria fazer mais do que a gente consegue fazer hoje de embarques. A grande dificuldade que o segmento hoje tem é principalmente de fazer essas unidades rodarem. Parece até um pouco de história, mas cada container que a gente tem, ele faz aproximadamente 4 viagens por ano. É pouco em relação ao investimento que a gente faz para uma unidade. Se tu olhar um caminhão, por exemplo, ele está fazendo viagem o tempo inteiro. O navio está fazendo viagem o tempo inteiro, mas não necessariamente o container está fazendo viagem o tempo inteiro. Se tu olhar toda a nossa cadeia, o container fica na mão do cliente para estufar e fazer todo o procedimento, então ele tem um período. Depois ele vai ter mais seus 30, 40 dias de transit time e depois o consignatário vai ter mais um período com o container em mãos. 90% dos containers vão para destinos onde eles não são reutilizados. Então, por exemplo, se pegar o próprio Brasil, praticamente hoje 50% do volume que o Brasil exporta de proteína, ele vai para a Ásia. Esses containers chegando na Ásia, eles não são reutilizados cheios, eles precisam retornar de lá vazios. E com a situação, e o que foi o agravamento de toda a nossa dificuldade de equipamentos esse ano? Não foi simplesmente não ter unidade, a gente tinha unidade, mas não conseguia trazer unidade para o Brasil. Assim como o Brasil tem entidades como a BPA, como o próprio governo, o Ministério da Agricultura, pressionando para que a gente dê vazão à carga, a gente tinha a China pressionando para que dê vazão à carga dry deles, que era a exportação deles, onde eles também tinham dificuldades. Então, muitas vezes, entre carregar um container cheio de dry e trazer o container vazio, reefer para a Maersk para fazer a utilização para outro local, era priorizado cheio. E isso não só com a nossa companhia, isso como a indústria, né? Então fez com que os desafios de a gente fazer essa circulação das unidades fosse bastante agravado. Está melhorando agora, a gente está melhorando, parte disso também é um pouco por pressão interna de fazer com que esses containers vazios venham. A gente está utilizando também mais a opção NOR, que é o container desligado com carga dry para fazer esse reposicionamento, e que a gente tem uma situação um pouco melhor. E o segundo semestre também, historicamente, ou pelos últimos anos, a gente sabe que é um segundo semestre que tem um pouco menos carga que o primeiro semestre, onde tem uma concentração maior de embarques, principalmente de frutas, né? Então, vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de alívio, de fazer um pouco mais de volume e tentar ajudar todo o segmento e ajudar a gente, obviamente, também, a mover um pouco mais essas unidades de maneira geral. Mas é um ano desafiador, eu acho que todos os armadores estão investindo em mais unidades, mas existe também a dificuldade de ter mais espaço dentro dos navios, porque o dry está muito forte. E por incrível que pareça, eu não estou aqui tentando falar nenhuma coisa que vai induzir a alguma coisa errada de aumento de preço ou não, mas hoje um dry, para te dar uma ideia, ele paga mais do que um container reefer, o que é totalmente não faz muito sentido na lógica, né? Porque o container reefer, além de ser mais caro para fazer investimento, ele tem um custo para se manter mais alto, ele tem energia sendo consumida. E o container dry hoje, devido ao problema mundial de excesso de demanda, né? De demanda e falta de oferta de espaço, o frete está muito mais alto do que o reefer. E isso faz com que também a gente tenha algumas certas dificuldades de fazer essa circulação do reefer acontecer mais eficientemente. Bacana, Jean. Muito obrigada. Acho que deu para entender bem aí o seu mundo. Agradeço mesmo pelo tempo desprendido. Queria ver se você quer deixar Eu que alguma agradeço. mensagem final aí, se tem algum conselho para o pessoal aí da área logística da cadeia do frios, como trabalhar melhor de repente, ser mais eficiente. Fica à vontade para fazer seus comentários finais. Muito obrigado. Não, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Sempre bom falar com quem é do ramo e que conhece o ramo e sabe das dificuldades que todos estamos passando. Um ano somos nós, outro ano é o exportador. E eu acho que essa situação mostra que cada vez mais a gente tem que estar muito bem cercado de parceiros, né? Quanto melhor são nossos parceiros, melhor são as soluções que a gente pode gerar.
e buscar com as pessoas que a gente tem trabalhado. Então, como recado, vamos lá, a Maersk está numa jornada de trabalhar para o seu futuro como não mais como apenas um transportador marítimo, né, mas como um integrador logístico. A gente não está querendo tirar espaço de ninguém, a gente está querendo agregar. Então, eu acredito que para nós, no futuro, quanto melhor, quanto mais bem cercados a gente está com parcerias de longo prazo, com entendimento mútuo de dificuldades e de desafios para que a gente busque a solução conjunta, mais fácil será para o exportador, mais fácil será para os prestadores de logísticos na questão da cadeia de frio e melhor vai ser para os transportadores. Então, eu estou convicto de que a crise vem também para mostrar para a gente que a gente tem que estar cada vez mais buscando tecnologias, buscando parcerias e buscando caminhos diferentes para fazer de uma maneira mais eficiente o que a gente faz no nosso dia a dia. E é isso. Agradeço novamente pela oportunidade. Obrigada a você, Gê. Obrigada a Maersk, que também é associada da GCCA, da Global Cold Chain. Conte com todos os nossos associados da Global Cold Chain para tentar facilitar aí esse mundo logístico que está cada vez mais desafiador, mas que tem muito ainda para se desenvolver, né? Tem muita tecnologia chegando, a demanda mundial está aumentando, então vamos trabalhar juntos. Isso aí. Obrigada, Jê. Tchau, tchau. Tchau.